Olá, eu sou Michele Bravos, eu sou comunicadora social, mestre em Direitos Humanos e Políticas Públicas, professora frequentemente em cursos de extensão e de especialização dentro da área de Direitos Humanos, e eu sou também diretora executiva do Instituto Aurora de Educação em Direitos Humanos. Nessa aula, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre as perspectivas sociais da violência. Dentro disso, eu tentei organizar essa aula em 4 momentos. No primeiro momento, vou trazer aqui algumas definições de violência e também uma definição sobre poder, para a gente conversar um pouco sobre relações de poder. No segundo momento da aula, eu vou falar um pouquinho sobre onde a violência acontece e quem são os agentes de violência. No terceiro momento, a gente vai falar sobre masculinidade tóxica. E por fim, a gente vai falar sobre a animalização da mulher e a feminização dos animais. Então, para a gente iniciar essa aula falando um pouquinho sobre os conceitos de violência e relações de poder, eu vou recorrer aqui a uma primeira definição de violência que remete à etimologia dessa palavra. A etimologia dela é latina e faz menção ao termo vis, que significa força e potência. Isso nos aponta para um entendimento não necessariamente ruim da palavra violência. Vamos pensar na seguinte situação. Imagine que tem um adolescente que está prestes a se jogar na frente de um ônibus. E você está vendo essa situação. E diante disso, você decide ir lá empurrar esse adolescente para longe do ônibus. A sua reação pode ser lida como violenta, mas a sua intenção era boa, era a intenção de salvar a vida daquele jovem. Então, não necessariamente o ato violento ali tem uma conotação maléfica, negativa. No entanto, a gente não pode ler essa palavra de uma forma descontextualizada. A gente sempre precisa incluir as palavras dentro de um contexto social, cultural e histórico. E para isso, eu trago aqui então uma segunda definição dessa palavra que vai em direção a essa necessidade de inseri-la no contexto, que é uma definição trazida pela antropóloga Alba Zaluar, uma antropóloga brasileira que tem a seguinte definição então sobre violência. Ela começa dizendo assim, que a força torna a violência quando ultrapassa um limite ou perturba acordos tácitos e regras que ordenam as relações, adquirindo então carga negativa ou maléfica. É, portanto, a percepção do limite e da perturbação, e dentro de perturbação ela entende também sofrimento, que vai caracterizar o ato violento. E essa percepção varia cultural e historicamente. Por fim, eu trago aqui a definição apresentada pelo Núcleo de Estudos de Violência da USP, que diz o seguinte: a violência, por uma perspectiva das interações sociais, compreende interações conflitivas que remetem à ideia de assimetria nas relações de poder, com o propósito de impor a sua vontade em relação à vontade dos outros. Ou seja, é o emprego da força para transpor um obstáculo, e aqui o obstáculo pode ser o outro em si, ou as necessidades e os desejos do outro, para que as minhas necessidades e os meus desejos sejam realizados, independente do bem-estar e da preservação da dignidade do outro. A gente pode perceber aqui pela definição do Núcleo de Estudos de Violência da USP a associação dessa situação de violência, do contexto de violência, com relações de poder. E aqui é muito importante que a gente possa ressaltar que toda relação que envolve seres humanos e não humanos também coloca em xeque o poder que perpassa essas relações. As nossas relações podem ser lidas, no fim das contas, como relações de poder. E para a gente poder falar de relações de poder, a gente precisa entender o que é poder. E para isso, então, eu trago aqui algumas reflexões para a gente definir o que é poder. No Dicionário da Política, de Norberto Bobbio, a gente vai ter uma definição associada à capacidade de se conseguir algo
pela autoridade que se exerce. Então, o poder associado à autoridade. Por exemplo, a capacidade de um governo de dar ordens aos seus cidadãos e ver essas ordens sendo cumpridas. E aqui a gente pode se questionar por que essas ordens são cumpridas. O que determina o cumprimento dessas ordens? Uma segunda reflexão possível acerca de poder é trazida por Michel Foucault, que vai pensar as relações de poder a partir do viés da disciplina, sempre sustentada pela vigilância e pela punição. Vigilância essa que sabe exatamente os meus, os seus, os nossos passos e que, se de alguma forma a gente sair da linha da ordem pré-estabelecida, a gente vai ser punido por isso e punido de forma violenta. E a terceira definição que eu trago acerca de poder é apresentado pela pesquisadora Kay Prentice. Kay Prentice é uma mulher norte-americana muito envolvida em pesquisas relacionadas a transformações de conflito de maneira alternativa dentro do sistema judiciário. Ela foi quem sistematizou os processos circulares e uma metodologia chamada círculos de construção de paz, bastante utilizado dentro de contextos conflitivos do judiciário, mas não só nesses espaços, em outros também. E ela vai trazer a definição de poder a partir da seguinte ideia, de que poder é uma parte importante das nossas vidas e das nossas relações diárias, tendo o poder sobre outros ou estando debaixo do poder de outros. Para ela, esse poder de qual a gente está falando aqui orienta as nossas decisões e molda as nossas vidas, mesmo quando a gente nem percebe, mesmo de forma inconsciente. Ela lembra que muitas vezes as relações de poder podem ser invisíveis, ainda que seus efeitos sejam visíveis e nítidos. E aí a gente pode pensar que as interações humanas são sempre marcadas por pedidos, por solicitações que fazemos uns aos outros. As nossas relações de poder, elas estão emaranhadas dentro dessa perspectiva dos pedidos e das solicitações. E aqui é importante dizer que pedido é diferente de ordem, ainda que possam estar no mesmo campo. E esse é um dos fatores que diferencia se as nossas relações de poder são relações horizontais ou são relações verticais. E aí vamos então falar um pouquinho sobre relações horizontalizadas de poder e relações verticalizadas de poder. As relações horizontalizadas de poder, elas implicam igualdade e uma distribuição de poder. E, portanto, elas representam um cenário de maior equilíbrio, havendo a possibilidade de negação de um pedido feito. Nesse cenário, o pedido não é uma ordem. Já nas relações verticalizadas de poder, implica-se aí sempre uma relação de desigualdade e uma concentração do poder em uma pessoa ou em poucas pessoas. Portanto, há um desequilíbrio nessas relações que favorece a opressão, a dominação. Nesse cenário, os pedidos são ordens. E aí a gente pode pensar em exemplos que você já pode ter vivenciado de situações de relações de poder horizontais e situações de relações de poder verticais. Certamente, nas relações de poder horizontais, você teve a oportunidade de negar um pedido feito a você e você foi respeitado ao dizer não. Já nas relações de poder verticalizadas, diante da negação de um pedido, você certamente sofreu represálias, se é que lhe foi possível dizer não. Perceba que você pode identificar que em alguma situação você pode ter estado na figura do opressor e outras vezes na situação do oprimido. E aí uma pergunta que a gente deve se fazer e que deve ser respondida de forma muito crítica é: que postura eu vou escolher assumir quando eu estiver em uma posição em que eu sei que eu posso ser o opressor? Eu escolherei a opressão ou eu escolherei a liberdade? A gente pode considerar que essas representações não são fixas e que os papéis que assumimos nas nossas relações de poder também variam de acordo com cada circunstância. Nessa próxima etapa da aula, eu falo com vocês sobre
onde a violência acontece e quais atores ela pode envolver. E para construir esse caminho, eu dividi essa fala em 3 perspectivas. No primeiro momento, eu vou falar sobre a violência cometida pelo Estado. Num segundo momento, sobre a violência cometida pelas instituições. E no terceiro momento, sobre a violência cometida por pessoas, nas relações interpessoais. Partindo então para a nossa primeira perspectiva, a violência cometida pelo Estado, a gente pode entender essa violência como uma violência que foi determinada por atitudes assumidas por autoridades governamentais que de alguma forma negligenciam vidas de civis. Por exemplo, as ações policiais violentas contra civis em protestos pacíficos. Essas ações policiais normalmente autorizadas por secretários de segurança estaduais, por ministros de segurança pública ou pelo próprio presidente. Nesse caso, a gente pode pensar a seguinte questão: o direito ao protesto é um direito humano, previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos e também na nossa Constituição, junto lá com o direito de associação, o direito de liberdade de expressão, o direito de manifestação pública. Um protesto popular é sempre uma maneira de comunicar um não ao governo. Em governos democráticos, em que se busca relações de poder equilibradas, há espaço para a discordância e para o diálogo, e a voz das ruas pode ser escutada. Já em governos autoritários, em que prevalece relações de poder verticalizadas e desequilibradas, quem tem voz é quem está no poder. A discordância será punida com violência. A gente pode passar então agora para uma reflexão um pouco acerca das violências institucionalizadas. Quando eu falo em instituições, o que vem à sua mente no primeiro momento? A gente pode definir instituição como espaços regidos por normas e regras próprias, em geral, moldadas pela disciplina que perpassa as interações sociais dentro desses espaços. Podemos considerar instituições espaços como prisões, hospitais psiquiátricos, lar de idosos, conventos, escolas, universidades. Eu não vou meter aqui ao fato de podermos perceber alguns grupos como uma instituição, como, por exemplo, perceber a família como uma instituição. Eu vou meter ao fato de perceber a instituição a partir desse espaço moldado pela disciplina. O pesquisador Erving Goffman vai nos apresentar um panorama sobre o padrão de perpetuação de relações de poder opressoras em 3 tipos de instituições: as prisões, os manicômios e os conventos. Sobre essas 3 instituições, ele analisa o quanto a construção arquitetônica desses espaços é favorável para o exercício da violência. Nesses espaços prevalecem a vigilância e a punição, termos que eu comentei no começo da nossa aula. A arquitetura desses lugares até hoje segue um padrão chamado de panóptico. A grande questão desse modelo é que ele tem uma construção em que há uma torre central, em que todos os internos podem ser vigiados através dessa torre central, mas os próprios internos não veem a torre e não veem uns aos outros. Eles são vistos, são vigiados, mas não veem. Nesses espaços, feitos para anular a identidade de cada um, anular a humanidade, a punição violenta é uma resposta prática, que só corresponde a uma obediência a ordens superiores. Mesmo quando o panóptico não é o modelo físico daquela instituição, por vezes ele é um modelo mental. E por fim, eu falo aqui das violências interpessoais. Essas nos acompanham diariamente, basta a gente pensar nas relações que temos com o nosso cônjuge, com filhos, com colegas de trabalho, com o porteiro do prédio. Pensar em violência nesse contexto interpessoal me leva a expor o quanto nós, seres humanos, somos seres cheios de necessidades. E no momento em que essas necessidades não são atendidas, a resposta pode ser ou não violenta. Vai depender do quanto eu me conheço e exerço autocontrole.
mas também do quanto eu leio o outro ou a outra com quem eu me relaciono como um ser humano que também tem as suas próprias necessidades e que ele ou ela não está ali naquela relação comigo para me servir. Dentro dessa concepção de necessidades, podemos pensar nas necessidades que vão das mais básicas às necessidades de autorrealização. São necessidades básicas as necessidades ditas fisiológicas, como, por exemplo, comer, a necessidade de descansar, de segurança. Já as necessidades do campo de autorrealização são as necessidades que envolvem o potencial plenamente atingido de um indivíduo ou a possibilidade de agir com criatividade. E aqui é muito importante que a gente tenha em mente que, em essência, todas essas violências, as quais falamos aqui, a violência cometida pelo Estado, pelas instituições e entre as pessoas, são, no fim das contas, todas interpessoais, porque por trás da palavra Estado ou da palavra instituições, há pessoas. Quem nos lembra isso é o pesquisador Gessé Souza, apontando para o fato que muitas vezes pensamos as dinâmicas sociais sacralizando determinados setores, áreas, grupos, como se fossem intocáveis, ou como se o poder que exercem fosse operado por forças invisíveis. E aí frases como: o Estado mata jovens negros. Quem é o Estado que mata esses jovens? A penitenciária autorizou a tortura de presos considerados perigosos. Quem é essa instituição penitenciária? Vejam que eu estou perguntando quem e não o que. É importante entender que por trás da entidade Estado e da entidade instituição existem pessoas. Isso é importante para que a gente possa trabalhar com um procedimento lógico e efetivo de transformação de conflitos, de prevenção de violência, que passa necessariamente pela responsabilização das partes. Tanto o opressor quanto o oprimido possuem responsabilidades em determinada circunstância de conflito, ainda que possam ser responsabilidades diferentes. É fundamental que as responsabilidades das partes não seja terceirizada, para que a gente consiga preservar a autonomia dos envolvidos e o respeito às suas liberdades individuais. Eu começo essa próxima aula trazendo alguns dados sobre a violência no Brasil. O Brasil é o 5º país com a maior taxa de feminicídio do mundo, de acordo com dados da OMS. 7 em cada 10 vítimas de homicídio são pessoas negras. E o maior número de denúncias de cybercrimes corresponde à pornografia infantil e também à incitação de crime contra a vida. Na sequência, vem aí o racismo, a intolerância religiosa e os maus tratos contra animais. Esses dados são da SaferNet. E aí a gente precisa se perguntar quem está na posição de operador dessas ações violentas. Os dados vão nos mostrar que são os homens, o que aponta para a urgência de colocarmos na mesa para dialogar sobre e para transformar as expressões de masculinidades que se consolidaram no contexto brasileiro. Atualmente, temos questionado as expressões de masculinidades e percebido que algumas expressões são tóxicas, enquanto outras são mais saudáveis ou afetivas, como alguns pesquisadores vão falar. A masculinidade tóxica é aquela que associa a afirmação do ser humano, que se entende como homem, como alguém que deve ser violento. É definir que para ser homem é preciso demonstrar virilidade, força, potência e, portanto, é preciso ser violento. A centralidade da masculinidade tóxica está na misoginia, que é o repúdio às mulheres ou às características femininas. Para a professora Valesca Zanello, da UNB, a misoginia é o elemento que sustenta a noção de pertencimento entre os homens. Ainda de acordo com a professora Valesca, a principal manifestação da misoginia no Brasil é a objetificação sexual da mulher.
E essa não é apenas uma forma de olhar a mulher, mas uma forma de olhar o mundo. E essa violência vai aparecer de diversas maneiras. Pode ser uma violência na forma como se comunica, como esse homem escolhe palavras. Pode ser uma violência em atitudes, sendo imprudente no trânsito, consumindo pornografia, maltratando animais. Pode ser uma violência silenciosa, que é cúmplice de práticas violentas de outros homens. Assim a gente percebe que a masculinidade tóxica é um problema para a própria pessoa e também para o coletivo. A gente pode dizer que a masculinidade tóxica é um problema de saúde pública. Os estudos das masculinidades, eles datam da década de 70 e eles são fruto da segunda onda do movimento feminista. É importante ressaltar que toda a discussão em torno das masculinidades está diretamente associada ao movimento feminista. São as mulheres que vão pressionar a abertura para essa discussão, entendendo que para poder romper com sistemas de opressão ou mudar as relações de poder, a gente precisa envolver todas as partes desse jogo hierárquico. E todas as partes precisam estar dispostas a se transformar e a se deslocar nessa hierarquia, inclusive acabando com a própria hierarquia. A gente costuma falar em masculinidades no plural, justamente para afirmar que é possível ser homem de muitas maneiras. Afinal, esse é um processo de construção que passa por questões sociais, culturais e históricas. Da mesma forma que pode se construir enquanto um homem que expressa sua masculinidade de forma violenta, uma outra construção também é possível. Essa construção, ela está sustentada por aquilo que a gente vê, ouve, consome diariamente. Tenta pensar em uma imagem bem estereotipada que represente um homem machão, poderoso do nosso país. Que cara ele tem? Que carro ele tem? Quem está do lado dele? O que ele come? Provavelmente você imaginou um homem branco, musculoso, com o carro do ano, certamente daqueles carros grandes, 4x4. Deve ter aí do lado dele uma mulher que a nossa sociedade lê como desejável. E se ele tivesse um restaurante, ele estaria numa churrascaria daquelas caras. Esse estereótipo, ele não foi construído do nada. Imagens publicitárias, imagens em novelas, em séries, imagens de ídolos no Instagram, memes compartilhados no WhatsApp, letras de música, clipes de música, tudo isso vai formando o nosso imaginário acerca do que deveria ser um homem. Parte da população, ainda bem, não concorda com esse estereótipo, não se identifica com essa representação e rejeita essa representação. Mas uma parte significativa da população valida e busca esse tipo de representação, sustentando comportamentos e padrões sociais misóginos e sexistas. Eu compartilho agora com vocês dados de uma pesquisa realizada pela professora Valesca Zanello, em que ela conseguiu monitorar alguns grupos de WhatsApp só de homens. Esses grupos eram formados por homens brancos, negros, homens heterossexuais e gays e homens de classe média e média alta. Vamos ver aqui então que tipo de conteúdo prevaleceu nesses grupos. A professora Valesca dividiu a sua análise em 6 categorias. Eu vou passar por cada uma delas agora. A primeira categoria de conteúdo que ela identificou, ela denominou como objetificação sexual das mulheres, prova de que o homem é homem. Dentro dessa categoria, ela elencou alguns termos ou conceitos que apareceram com maior frequência. E são eles: mulheres são coisas, o verdadeiro homem vê a mulher como uma possível presa, porque o homem é um caçador. O pênis é como uma arma de fogo, então uma analogia sempre ao pênis como uma arma de fogo. E a presença de discriminação em relação a mulheres gordas e mulheres idosas, fazendo uma menção de que essas mulheres são menos desejáveis do que outras. A segunda categoria que ela traz, ela denominou como ser homem é não ser gay.
E aqui algumas frases mais faladas ou percepções que apareceram foram: o gay é entendido como mulherzinha. E aí vale a gente lembrar o quanto esse termo mulherzinha é violento e misógino. Ele representa uma diminuição, uma inferiorização da mulher, como se o fato de ser mulher fosse algo negativo, algo ruim. E ao rotular um homem com esse termo, mulherzinha, então ele estaria ali fazendo, né, uma espécie de xingamento a esse homem. Então o gay é essa mulherzinha. A segunda reflexão que aparece nesse grupo é que o verdadeiro homem come carne, enquanto que o gay come salada. E tudo o que faz menção a ser educado, a ser sensível ou a ir numa perspectiva de expressão também de arte, de um homem que valoriza a arte, é visto como um homem gay. Então, homens educados e sensíveis são gays. A terceira categoria de palavras, de conteúdo que ela determinou foi: o homem é guiado pelo sexo. E aí ela traz a seguinte reflexão, que é de que aparecem diversas menções nessa categoria, de que a vagina é um produto de valor e que deve ser usado como uma moeda de troca. A próxima categoria listada por ela foi: mulher gosta é de dinheiro. E aí ela percebeu uma naturalização do abuso sexual dentro de casa, em especial em relação a meninas novas e aqueles parentes chamados de tiozão. Então, aqueles homens mais velhos que têm uma atração por meninas novas, naturalizando então o abuso sexual, que é na verdade um crime. A quinta categoria é o riso e a cumplicidade frente às violências contra a mulher, e aí aparece dois pontos bastante urgentes para serem discutidos. Um, que é a percepção da mulher como louca, então colocando em dúvida a sanidade mental da mulher. E o segundo ponto de observação dela é que, de certa forma, há uma cumplicidade em relação a casos de feminicídio, tratando esses casos como menos relevantes, menos importantes ou exagerados em algumas situações. Ela também percebeu ali menções a um certo deboche ao feminicídio cometido pelo goleiro Bruno. Por fim, a última categoria de conteúdo que ela lista é a relação semântica entre mulher e comida. E as associações que aparecem são as seguintes. Então, mulheres são vistas como pedaço de carne. A maior parte das imagens associa a carne de animais a mulheres. Associação também de que os homens que se preocupam com o meio ambiente ou com os animais não performam bem a sua masculinidade. E, por fim, que um verdadeiro homem come carne de animais e, metaforicamente, ele come mulheres. O que a gente percebe a partir dessas avaliações é uma inferiorização da mulher e uma desqualificação das características tidas como femininas, assim como uma associação da mulher enquanto um pedaço de carne, como se o fato, né, de que não comer carne pudesse tornar esse homem menos homem. Há também aqui um repúdio a posturas de defesa ambiental, de defesa de animais também, e a naturalização da violência contra a mulher. Assim fica muito nítida a relação existente entre as violências interpessoais, em especial a violência operada por homens contra mulheres e a violência perpetrada contra animais, uma vez que tanto animais quanto mulheres são lidos por essa ótica como inferiores ou violentáveis por aqueles que estão na posição de poder. Para finalizar a aula, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns tópicos sobre o pensamento da pesquisadora e escritora Carol Adams. A Carol é escritora de dois livros, entre outros, mas vou destacar dois aqui, que são
a política sexual da carne e a pornografia da carne. O trabalho de Carroll explora a construção cultural da opressão social de modo interseccionado. No livro A Pornografia da Carne, o leitor tem acesso a diversas imagens coletadas ao longo de décadas que demonstram a relação entre a mulher objetificada e a carne animal feminizada. Já no livro A Política Sexual da Carne, Carroll apresenta reflexões e conceitos importantes acerca das interações entre humanos e de humanos com seres não humanos, como os animais, questionando o patriarcado e a violência naturalizada nesse sistema. Dentro da perspectiva dessa autora, a ética do patriarcado contempla os seguintes elementos: a concepção de que os corpos femininos ou seres feminizados estão disponíveis sob o controle de homens, que seria a classe dominante, a ignorância do sofrimento e a desvalorização da ética do cuidado. A partir disso, a autora Carroll apresenta para nós os conceitos de animalização da mulher, que seria ver a mulher como um pedaço de carne a ser caçada, a ser devorada, e a feminização da proteína, que seria a feminização dos animais, como justificativa para a expressão de dominância sobre eles. A lógica do patriarcado há uma classe dominante ocupada por homens, mas não todo tipo de homem. São os homens representantes da masculinidade tóxica, que exercem o seu poder de forma desequilibrada em relação às mulheres. Se a misoginia é o padrão e é a forma de ler o mundo, nenhuma outra forma de vida fica ilesa a esse olhar e comportamento violento. A ética do patriarcado ignora o sofrimento alheio e desvaloriza a ética do cuidado. Esses dois tópicos estão extremamente interligados. Em ambos, é preciso reconhecer a existência do outro e enxergá-lo em um nível de horizontalidade. Esse outro pode ser uma pessoa, mas a provocação de Carroll é: esse outro não poderia também ser entendido como um ser vivo com quem eu divido o planeta? Qualquer ser vivo com quem eu divido o planeta? Isso nos faz pensar sobre a nossa coexistência no mundo e sobre o quanto o sistema patriarcal em que estamos inseridos criou uma crença de superioridade, em que se acredita que algumas vidas valem mais e outras valem menos. Isso acontece entre os próprios seres humanos, em que vidas de mulheres valem menos do que vidas de homens, em que vidas negras valem menos do que vidas de pessoas brancas, em que vidas de pessoas pobres valem menos do que vidas de pessoas ricas. E ao se validar que existe apenas um ser superior, essa ideia de um homem heterossexual branco, subjuga-se outras formas de vida, outras existências. Todas as outras vidas estão sob a dominância desse ser superior. Essa crença mental de superioridade, ela precisa ser substituída, porque viver em torno dessa crença tem destruído a nossa humanidade e o nosso planeta. A gente precisa abandonar a perspectiva da dominância uns sobre os outros e abraçar a perspectiva do cuidado e da coexistência. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula, que tenham entrado em contato com novas narrativas, com novas reflexões, e eu agradeço por terem me escutado até aqui. Até uma próxima!